Bem, meninos, nós vamos corrigir agora as nossas atividades da aula 4 para encerrarmos, assim, o nosso capítulo 4, certinho? Eu vou mudar aqui de tela para a gente acompanhar aqui a correção, certinho? Certinho. É nessa telinha aqui que a gente está, não é isso? No item, nós vamos começar agora o número 5, número 4, na verdade. O número 4 está falando assim, quais elementos identificam uma região como espaço geográfico relativamente homogêneo de um país? Né? Aí está a resposta aqui, ó. Para se entender um processo de regionalização, é preciso estabelecer um conjunto de objetivos e critérios, segundo os quais o espaço será dividido, podendo ser critérios de origem natural, política ou econômica. Né? Então, esses critérios, quem vai fazer a divisão é que vai criar. A número 5, a primeira coisa que eu quero de vocês é que vocês escrevam aqui para mim, ó, importante. Por quê? Estes mapinhas precisam ser entendidos. Né? A divisão do IBGE, a divisão geoeconômica do Pedro Pinchas e as regiões brasileiras, 4 Brasis, do Milton Santos aqui, tá? Então, essas divisões, vocês têm que saber, esses mapinhas vão cair sim numa avaliação, tá? Que a gente não sabe ainda como esse processo vai acontecer, mas se fosse uma avaliação normal nossa lá, discursiva, vocês teriam que saber sim sobre esse mapa, certinho? E aqui tá, a pergunta do número 5 foi o seguinte: a partir dos mapas, comente os critérios utilizados através de cada uma dessas divisões regionais, não é? Então, a divisão do IBGE, que é a figura 1, né, regiões administrativas, levou em conta critérios básicos como elementos naturais, elementos humanos e econômicos e a delimitação de cada estado. Como eu disse para vocês, né, a divisa de cada estado foi respeitada. Já a figura 2, que é a divisão geoeconômica, levou em conta elementos aí naturais e humanos também, mas ela desprezou os limites administrativos, ou seja, dividiu estados, como, por exemplo, o estado do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Minas Gerais. E a figura 3, a divisão regional 3, que é do Milton Santos, ela levou em consideração a assimilação das tecnologias, da informação, da ciência, do desenvolvimento. Então, ela não levou em conta os aspectos naturais, tá? Então, ela dividiu o Brasil em 4 áreas, levando em conta aí as divisas dos estados, mas o aspecto foi essa transição aí, né, essa divisão aí das novas tecnologias. Tudo bem? Quando nós estamos falando do número 6 aqui, nós estamos falando aqui da região da Amazônia Legal, não é? A Amazônia Legal ela é maior que a região norte. Depois, quando a gente for estudar a região norte de separadinho, nós vamos aprofundar neste assunto. Nesse momento, nós só temos que saber que a divisão de Amazônia Legal, ela é parecida com a divisão ali do Pedro Pinchas. Ela considera o oeste do Maranhão como Amazônia Legal, o estado do Tocantins e também o estado aqui do Mato Grosso, tá certo? Perguntaram para nós aqui no exercício quais são os estados 1, 2 e 3, respectivamente. 1 é o Pará, 2 é o estado do Mato Grosso e 3 é o estado de Rondônia. E perguntou os 2 estados da Amazônia Legal que não fazem parte da região norte, que é o Mato Grosso e o Maranhão, que eu disse aí para vocês, certinho? Para encerrar essas atividades, está faltando aí a gente corrigir o nosso caderno de exercícios, né? Então, nós vamos lá para o nosso caderno de exercícios para corrigir essa parte que está faltando, que é a partir do número 13. Eu até tive uma certa dificuldade aqui para poder fazer, porque na primeira aula, eu mostrei para vocês as minhas respostas, né? Aqui eu fui escrever aqui, porque eu achei mais fácil de vocês visualizarem, tá? Espero que vocês tenham gostado, porque deu muito trabalho, mas foi feito com todo amor aqui para vocês
fazer a correção com mais gosto, né? Para ficar mais interessante. Eu espero conseguir fazer as próximas do mesmo jeito. Então, nós temos aqui dois mapinhas, né? O primeiro, esse aqui da figura 1, e o segundo, esse aqui de baixo. E perguntou aí para nós o seguinte: as figuras apresentam duas diferentes regionalizações do espaço brasileiro, não é? Perguntou letra A, aqui na pergunta aqui embaixo. Indica o título do 1 e do 2 e indica os critérios de cada um dos dois, né? Então, eu escrevi aqui, tá facinho para vocês corrigirem aí, corrigir se o de vocês não está correto. Então, na figura 1 aqui, é a divisão do IBGE, ela leva em conta os elementos naturais, humanos e econômicos, respeitando os limites de cada estado, e traz aqui o Brasil dividido em 5 grandes partes, não é? Já o mapa número 2 é a divisão geoeconômica. Ela também leva em conta os aspectos econômicos e naturais, mas ela não respeita os limites dos estados, né? Nós temos 4 estados aqui divididos: Minas Gerais, o Maranhão, o Tocantins e o Mato Grosso. Lembrando também que essa divisão divide o país em apenas 3 áreas, que é a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Faltou aqui, seria, né, a figura número 3, o mapa lá do Milton Santos, que é de região concentrada, mas ele está aqui, ó. Uma região corresponde à área do Brasil, onde os acréscimos da ciência e da tecnologia ao território se verificam de modo contínuo, o que determina que ela se destaca como a expressão mais intensa no meio técnico-científico informacional do país. A região ao texto se refere é classificada por Milton Santos como região concentrada, letra E. A primeira divisão regional oficial do Brasil foi estabelecida em 1942 pelo IBGE. Desde então, diferentes classificações foram elaboradas com base em diferentes aspectos naturais e sociais do país. Sobre as propostas para a regionalização do país, é correto afirmar apenas que o correto é aqui, é a letra E, né? Em 1967, o geógrafo Pedro Geiser propôs uma nova regionalização não oficial, onde o espaço geográfico brasileiro está dividido em 3 áreas denominadas complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Certinho? Todas as outras aí têm algum errinho, tá? Então, por isso que elas não podem ser consideradas certas. A 16, ela vai falar o seguinte: em maio de 69, foi aprovada a divisão regional do Brasil em 5 grandes regiões para fins estatísticos e didáticos. Mais modernamente, o espaço geográfico brasileiro foi dividido em 3 unidades territoriais. Para as atuais divisões, os critérios utilizados foram, respectivamente, o político administrativo, né, no primeiro, e o segundo, que é do Pedro Pinchas, a questão econômica, a geoeconômica. Então, aí, a letra C, tá? Aqui no número 17 fala: o globo terrestre é a forma de representação na Terra. Nele podemos observar as linhas imaginárias importantes para o estabelecimento de coordenadas geográficas, que são medidas estabelecidas para localizar um ponto na superfície do planeta. Considerando as coordenadas geográficas, associe aí as colunas, né? A coluna A com a coluna B. Então, aí ficou assim, ó: latitude o que é latitude? Medida expressa em graus do arco do meridiano de um ponto ao Equador. Longitude, medida expressa em graus cujo ponto inicial é Greenwich. Paralelos, linhas imaginárias cujo plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra. E os meridianos são linhas imaginárias verticais que convergem para os polos. Então, a numeração ficou 4, 3, 2, 1, que é a letra C, tá? A última aqui do capítulo 4 é o 18, onde nós temos aqui os pontos extremos do país, né? O ponto mais setentrional, mais ao norte, mais oriental, mais meridional ao sul e o mais ocidental. E aí perguntou: com base na observação do mapa, podemos observar que nenhum dos pontos extremos do Brasil apresenta longitude leste, porque o Brasil não tem terras aí no hemisfério leste, certinho? Era essa correção que eu queria fazer com vocês, e com isso nós encerramos aí o nosso capítulo 4. Eu espero
que vocês estejam acompanhando as aulas, fazendo os exercícios, para que a gente consiga dar continuidade aí para a nossa matéria, certinho? Muito obrigada, até a próxima aula, que será aí a aula 5. Beijinho, meninos!